Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, a Praça dos Touros do Campo Pequeno e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, o professor da área de marketing, Wilson Bastos. Vem que tem! E estamos aqui na Praça dos Touros do Campo Pequeno, um local que data de 1892 e onde ocorrem corridas de touros, concertos musicais, feiras, exposições, entre outros eventos. Bom, eu particularmente tenho restrições em relação a esse local, pois eu sou contra a corrida de touros e qualquer tipo de tortura de animais ou exploração de animais. Eu acho que isso é desnecessário, não consigo entender como tem a gente que se divirta com isso. Mas enfim, essa é uma das atrações que temos aqui, mas eu acho interessante mostrar o local para vocês, porque realmente o edifício é belíssimo e ele engloba outras atrações que não só a corrida dos touros. No subsolo temos um pequeno shopping, que é o Centro Comercial do Campo Pequeno. E aqui no térreo, ao redor do edifício, temos restaurantes e bares. Aqui também localiza-se o Museu do Campo Pequeno, um espaço de memória da tauromaquia portuguesa e com o objetivo de divulgar a cultura tauromáquica em geral, que eu também não vou mostrar, porque eu não vou realmente contra os meus princípios, mas enfim, o museu está aí, aberto a todos. Quem tiver interesse é só vir. Ainda circundando a Praça dos Touros, temos o Jardim Marquês de Marialva, que data do século XX, quando aqui foi construída a Avenida da República. E o nosso convidado de hoje é o professor na área de marketing, Wilson Bastos. Ele possui doutorado em marketing pela Universidade do Arizona, MBA pela Universidade do Texas e atualmente ele leciona na Universidade Católica da cidade de Lisboa, nos seguintes programas: Programa de Licenciatura de Master of Science e Formação de Executivos. Ele desenvolveu a sua atividade em diversas indústrias dos Estados Unidos da América, como a Monaco International Wood Sales e a Black & Decker. Dentre os seus interesses de investigação, um deles é o tema felicidade e comportamento do consumidor, que eu particularmente acho interessantíssimo, de interesse geral e um tema cativante, porque afinal, quem não quer buscar a felicidade? E a pesquisa que o nosso convidado de hoje, o Wilson Bastos, vai apresentar aqui pra gente intitula-se O Valor das Conversas Informais sobre as Compras, como os consumidores obtêm felicidade de objetos e experiências. Bom, então estamos aqui de volta, agora sim com o nosso convidado, Wilson Bastos, que vai falar sobre o comportamento do consumidor. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença no programa Pesquisar, seja muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas e vamos ver, o que o Wilson vai ter para falar aqui pra gente sobre o comportamento do consumidor. Tá, Marisa, obrigado pela oportunidade. O programa parece muito interessante e vamos lá? Então vamos aqui, a primeira pergunta básica que todo mundo quer saber: do que se trata a sua pesquisa em linhas gerais e mais especificamente quais são os objetivos dela? A minha pesquisa, como você falou, começa parte do princípio de comportamento do consumidor. Então, eu tenho interesse em aprender sobre o consumidor, o que o consumidor pensa e por que o consumidor age do jeito que ele age. A psicologia do consumidor, o que está dentro do cérebro do consumidor. Agora, mais especificamente, eu pesquiso sobre felicidade. Eu pesquiso sobre a felicidade do consumidor. O que é que faz o consumidor mais feliz e menos feliz? E a próxima pergunta é, por quê? O objetivo é fornecer à sociedade, fornecer ao mundo acadêmico conhecimento que possa tornar nossas vidas melhores. Bom, e assim, a pesquisa que você vai apresentar para a gente, então, em termos assim bem específicos, qual foi o objetivo específico?
pesquisar a felicidade, é isso? Olha, eu parti do princípio de existem pesquisas que começaram a identificar de que o consumidor tende a tirar mais felicidade das nossas experiências do que dos nossos objetos. Por exemplo, se você vai num restaurante ou vai num teatro, isso tende a dar ao consumidor mais felicidade do que uma nova roupa ou um novo eletrônico, por exemplo. Essa pesquisa começou com Van Boven e Gilovich em 2003, nos Estados Unidos, e ela, depois disso, pesquisadores ao redor do mundo têm tentado entender um pouco mais porque experiências nos dão mais felicidade do que objetos. E quando eu estava no programa de doutoramento na Universidade do Arizona, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma professora, uma pesquisadora, que fazia pesquisa exatamente em felicidade. E ela pediu ela me orientou que eu lesse artigos sobre felicidade. Eu tive um imenso interesse na parte de felicidade. Imaginem o que é passar o dia lendo e escrevendo e aprendendo e descobrindo sobre felicidade. Realmente é uma coisa muito prazerosa. Me deu muito prazer no programa de doutoramento e eu segui esse plano de estudo. A minha pesquisa, o que a gente acha na minha pesquisa é que uma das razões que experiências nos dão mais felicidade não é no momento do consumo da experiência, não é na hora que você está consumindo o restaurante ou consumindo o teatro, vamos dizer, ou consumindo o seu eletrônico. É que depois do consumo, a experiência te dá mais, ela tem mais poder de conversa. Você tem mais o que conversar com os amigos quando você vai em uma viagem do que você tem que conversar com os amigos sobre um novo eletrônico que você comprou, por exemplo. E essa interação que acontece depois do consumo gera felicidade. Sim, desculpa até interromper, porque você falou aqui coisas bem interessantes, né? Primeiro, porque eu ia perguntar como que surgiu a ideia da pesquisa. Sim. Então, pelo que eu entendi, foi pela sua professora da Universidade do Arizona, foi isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Ela que sugeriu? Ela fazia pesquisa na área de felicidade com crianças. E eu estava ajudando ela, como parte do doutoramento, eu fazia os cursos, mas também trabalhava ajudando professores até para ter a bolsa de estudo. E fui ajudar ela na pesquisa de felicidade com crianças e no meio do caminho achei esse artigo que me fascinou e que gerou e que lidou a minha dissertação. Esse foi o tópico que foi a minha dissertação no doutoramento. Mas agora, claro, a gente está tentando expandir essa pesquisa para outras áreas. Sim, olha só, pessoal, tá vendo? Tem muita gente que tem preconceito com as pessoas da área de marketing, achando que só tem aquela visão do consumo, quanto vai ganhar. E não, tá vendo? Temos pessoas que pesquisam sobre a felicidade, que é também o outro lado, porque eu não sou da área, sou leiga, mas de uma certa forma tem coisas que você vai lá e encontra, ou como você está explicando, está aprofundando mais e dá aquela sensação de satisfação, né? Exato. Bom, e não é uma satisfação só antes da compra, existe uma satisfação antes da compra, o anteceder a compra, isso pode nos dar felicidade. Existe satisfação durante o consumo, mas o que a gente mostra também é que a gente tira a felicidade depois do consumo, pelas interações que são geradas, pelas conversas que a compra nos possibilita, seja a compra de uma experiência ou a compra de um objeto. É só que experiências tendem a nos dar mais bagagem para que a gente compartilhe e converse numa mesa de bar ou na sua casa com sua mãe ou seus amigos. Sim, bem interessante, bem interessante. Então, essa pesquisa que você está apresentando, ela foi do seu doutorado, é isso? Exato. Porque eu ia perguntar em que fase da pesquisa você se encontra, então, pelo que eu entendi, está encerrado, porque você encerrou o doutoramento, mas pelo que você está falando, agora você está tentando levar ela à frente, aprofundar, é isso? Ela não está encerrada. Na verdade, a gente está trabalhando nesse artigo há 7 anos. Eu e minha coautora Mary Brooks, da Universidade do Arizona. O artigo está... E era essa professora? Já é outra professora, que também tem interesse em felicidade. Sim, a gente está trabalhando nesse artigo há 7 anos e ele está no processo de revisão numa das revistas científicas americanas. Ele ainda não acabou, a gente espera que ele esteja perto, esteja breve a ser publicado, mas ele ainda não acabou. Entendi, eu peço até desculpas que eu falei que estava encerrado, eu quis dizer que você encerrou o doutoramento, mas a pesquisa continua. Sim, isso é verdade. E eu queria só complementar uma coisa que você falou, que é interessante entender que o marketing não é sobre propaganda e vendas somente.
Ai, ótimo que você esclareça isso, porque uma coisa que eu gosto de quando eu entrevisto pessoas que não são da minha área, porque aí eu não tenho conhecimento, então eu não fico partindo do princípio de que todo mundo já sabe. Claro, então claro. é bom que eu faça essas perguntas bem de leiga, que aí ajuda o público, porque o nosso público é um público generalizado. Claro, claro. Então é ótimo que você explique mesmo. E era a minha imagem antes de entrar no marketing, que marketing era sobre comercial e nos convencer a comprar coisas e controlar o consumidor, e vamos dizer assim. De um lado é um pouco infeliz que o marketing tenha passado essa imagem, mas não, o marketing tem muito a ver também com o bem-estar do consumidor e os benefícios para o consumidor. A minha pesquisa é puramente em entender o que pode ser melhor para o consumidor, não necessariamente para a firma, para a companhia. Eles talvez possam fazer uso do conhecimento, mas o meu principal objetivo é beneficiar o consumidor. Ah, que bacana, muito bom mesmo. Então, já levando à frente isso que você está dizendo, de beneficiar o consumidor, eu gostaria de saber então isso. O que a sua pesquisa contribui para as pessoas, para a sociedade? Sim. Por exemplo, a pesquisa que a gente começou sobre a dissertação, o que essa pesquisa diz para a gente é que a gente pode pensar que compartilhar, como eu expliquei, compartilhar nos dá felicidade. Conversar sobre nossas compras e nossas experiências nos dá felicidade. Mas por que isso dá felicidade? Por que experiências dão mais felicidade do que compras? É porque a gente compartilha com mais pessoas sobre as experiências do que os objetos. Então, depois de uma viagem, eu conto sobre a viagem para 10 pessoas. E depois de comprar um eletrônico, eu só conto para 2 pessoas. Ou também é porque conversas sobre experiências são mais gratificantes, são mais ricas em detalhes e interações do que as sobre objetos. O que a gente encontra aqui? As pessoas tendem a compartilhar sobre experiências com mais colegas e familiares do que objetos. Se eles compartilharem com o mesmo número de pessoas, se eu compartilhar com 5 pessoas sobre minha experiência e compartilhar com 5 pessoas sobre meu objeto, eu vou tirar o mesmo nível de felicidade da experiência e do objeto. O que isso diz para a gente? Qual é o benefício que isso pode trazer para o consumidor? Se a companhia conseguir nos motivar a compartilhar, como é que companhias nos motivam a compartilhar? Ela pode te dar mais informação sobre a tua experiência. Eu fui para um jogo aqui na nossa cidade de Lisboa, e depois do jogo eu recebi um e-mail me falando das estatísticas do jogo. Ou seja, eu tenho bagagem para compartilhar sobre a experiência do jogo. Isso é uma experiência. Como que as empresas podem nos motivar a compartilhar objetos? Talvez ela pode contar como o objeto foi feito, o nível de especialidade, o nível de perfeição, o processo de fabricação do objeto, a história da companhia. Contanto que a empresa nos dê bagagem para que nós compartilhemos, a gente pode tirar tanta felicidade de objetos, assim como de experiência, contanto que compartilhamos. Mas eu tenho uma segunda linha de pesquisa, que é sobre a felicidade no ambiente de trabalho. Então, se experiências nos dão mais felicidade do que objetos, será que isso se aplica também para a pessoa que nos vende a experiência versus o objeto? Um gerente de hotel que nos vende uma experiência de ficar no hotel versus um gerente de uma loja de eletrônico que nos vende um eletrônico de uma geração nova, por exemplo. A gente acha que as pessoas que são envolvidas em fornecer e vender experiências também tiram mais felicidade do trabalho do que as pessoas que são envolvidas em vender objetos. Então, você entende que o que traria de contribuição então, para a sociedade seria a questão mesmo da felicidade e do bem-estar, essa coisa do compartilhar. Exato. E é isso, então, né? Exato. O compartilhar dos consumidores. Bom, Wilson, então vou pedir para que você fale então aqui para a gente, embora você já venha falando um pouquinho, dos resultados que você encontrou e vem encontrando, e se você tem já alguma conclusões. Olha, os resultados são esses, é que experiências tendem, a gente quando investe e gasta os nossos salários e os nossos fundos em experiências, a gente tende a tirar mais felicidades dela do que quando gastamos em coisas materiais. A gente tem um entendimento do porquê disso. E também agora eu estou tentando expandir para a área do ambiente de trabalho. Não é só o consumidor, mas e o fornecedor? O fornecedor daquela experiência, o garçom, o gerente do hotel,
ou o fornecedor daquele objeto, qual é o nível de felicidade que eles tiram da atividade de nos estar fornecendo aquele objeto ou aquela experiência. Isso é importante porque abrange dimensões diferentes da nossa vida. Em algumas dimensões a gente é consumidor, e em algumas dimensões a gente é fornecedor de alguma coisa. Então a gente está tentando cobrir os vários aspectos da vida e ter um entendimento melhor de como a sociedade pode beneficiar disso na forma de ser feliz. Sim, muito bem. Eu achei, olha, fantástico. Assim, eu não imaginava que a pesquisa fosse tão interessante, como eu falei mesmo, porque você trouxe ela bem para o lado do comportamento, do lado do psicológico. E eu sou suspeita, né, para gostar disso. Bom, pessoal, então, aqui no nosso terceiro bloco, vou perguntar para o Wilson qual a dica que ele daria ou dá para quem gostaria de ser um pesquisador na área dele, ou na sua área. Sim, sim. Se a gente está falando na área de comportamento do consumidor, que é uma área mais abrangente, a gente pode falar na área de felicidade, que já é uma área dentro da área de comportamento do consumidor. Tá? Se o indivíduo tem interesse na área de felicidade, lê a literatura. A literatura está muito em psicologia, existe uma literatura crescente também na área de marketing sobre felicidade. Existem publicações como Psychology Today, que sempre fala sobre felicidade, sempre tem artigos interessantes sobre felicidade. Existem conferências científicas sobre felicidade. Mas para o curioso, realmente, para o curioso que quer saber se vale a pena seguir pesquisa em felicidade, é ler. Ler bastante. Sim, ler, se aprofundar. Né? Exato. Muito bem, Wilson. Olha, eu quero agradecer a sua presença, que eu tenho certeza que foi muito interessante, contribuiu muito. O público, eu acho que assim, pelo tempo da nossa entrevista que é curta, eu acho que o público ficou curioso e vai querer saber mais a respeito. Então, assim, se você puder dar um contato seu para quem quiser saber mais a respeito, poder trocar com você. Não sei se você tem essa pesquisa disponível em algum site para que possa trocar com o público, mas enfim, vou pedir o contato que você dê. Claro. Eu já apresentei essa pesquisa em algumas conferências nos Estados Unidos e também aqui na Europa, e o resultado das conferências sempre são publicadas. Então isso está no domínio público, está na internet. Quem tiver interesse, procurar felicidade, experiências versus objetos e talvez fazer um Google com os autores, com o nome dos autores. E quem quiser discutir alguma coisa, conversar alguma coisa, a minha informação toda está no site da Universidade Católica aqui em Lisboa. Foi um grande prazer. Desejo a você muito sucesso. Eu acho que o que você está fazendo é muito interessante, conversando com pessoas de várias áreas que entendem um pouquinho das suas áreas e tornando esse conhecimento mais abrangente e esse conhecimento mais disponível para as pessoas. Olha, eu agradeço a sua presença e obrigada pelo elogio do programa, tudo. E a minha intenção mesmo é levar o conhecimento para o público em geral, porque as pessoas têm ideia que o que a gente faz dentro da universidade é algo que pertence só a gente, que é algo difícil, que não dá para entender, mas não, é importante que chegue a todos. Tem que chegar, e só faz sentido se chegar lá. Com certeza. É isso então. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Maria.